O nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel, traz hoje um texto do livro Fonte Viva, capítulo 169, Busquemos a Eternidade. Esse assunto não é novidade para a gente, mas a gente passa meio sem ver um monte de coisa, né? E o Evangelho vai chamando a gente para essas coisas que a gente não está vendo. São aquela velha frase de Jesus, os olhos de ver, os ouvidos de ouvir. A gente passa distraído. A vida nos distrai, o corpo nos distrai, nossos desejos nos distraem. E a gente vai passando, gastando um tempo que não é tão longo, e gasta esse tempo fazendo coisas que não são as essenciais. Nós somos corpo e espírito. Na verdade, nós somos espíritos que usam corpos. E esses corpos têm função temporária e eles não se resumem. A finalidade deles não é a própria existência. A finalidade do corpo não é o corpo. O corpo precisa de cuidados, precisa de atenção, precisa de uma série de coisas, mas ele não tem um fim em si mesmo. O fim do corpo não é ele. A finalidade do corpo é o espírito. E a gente inverte muito, né? O corpo está em função do espírito, não o espírito em função do corpo. Quem vive... a gente fala corpo, mas é matéria, né? É o elemento material e o elemento espiritual. O elemento material é um elemento que o espírito utiliza para seu crescimento. E a gente inverte tudo, e esquece tudo, e vive em função do elemento material, seja o corpo, sejam as coisas, o dinheiro, né? Quem vive exclusivamente em função da vaidade, já pensou? Que pena! Um corpo que vai envelhecer, que não tem como segurar esse envelhecimento, que ele vai enrugar, adoecer, as células têm tempo, e aí? E como a gente cuidou, como vai ser esse espírito que se renova a partir do envelhecimento do corpo? E esse texto de hoje foi escrito a partir de um versículo de uma carta de Paulo falando exatamente isso. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova a cada dia. Ainda que o corpo, que é esse homem exterior, se corrompa, se deteriore, se envelheça, se desmanche, se acabe, ainda que esse corpo tenha validade, o espírito se renova, porque o espírito a cada dia vai, se ele estiver utilizando o tempo de maneira adequada, à medida em que esse corpo vai sendo utilizado, a finalidade do corpo vai sendo cumprida, o espírito vai se renovando. Então a finalidade do corpo é servir à renovação, à elevação do espírito. E a gente demora para entender isso, né? A gente fica com o corpo em função dele próprio. A gente vive se mirando, se olhando no espelho. O cuidado com o corpo é necessário, porque a gente precisa cuidar desse corpo para ele ser utilizado pelo tempo necessário para a renovação do espírito, pelo tempo programado para a renovação do espírito. Mas a gente, ou a gente usa de maneira ignorante esse corpo, a gente estraga esse corpo, ou então a gente quer cuidar em excesso, achando que a finalidade do corpo é ele mesmo. Nessa mesma passagem, o Paulo fala, nós olhamos para as coisas que se veem. Não olhamos para as coisas que se veem, mas olhamos para aquelas que não se veem. Olha só, não olhamos para as coisas que se veem, olhamos para aquelas que não se veem, porque aquilo que se vê é temporário e aquilo que não se vê é eterno. Então ele está dizendo que não está olhando para o corpo que se vê, está olhando para o espírito que não se vê, porque esse corpo que se vê vai desmanchar e o espírito que não se vê vai se renovar. Olha que mecânica universal da lei divina. Tão clara, tão simples, tão diante de nós, e a gente demora a perceber ou a viver de acordo com isso.
E Jesus deu um sinal para isso, quando ele falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. O reino de Deus é essa matéria, o reino de Deus é esse corpo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, buscar em primeiro lugar o reino do Espírito, que é imortal. Então, quando a gente lê essa frase, não é Jesus falando de religião para a gente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, parece que a gente está falando de religião. Não, nós estamos falando da vida, dessa vida imortal, dessa vida em abundância que Jesus trouxe. Então, quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, eu busco em primeiro lugar aquilo que não se vê, porque eu uso o que se vê em benefício daquilo que não se vê. É uma mecânica, é um funcionamento da lei universal, e que a gente negligencia isso. E o Emmanuel escreve esse texto com base nisso, falando exatamente do corpo que envelhece, que se deteriora, que se corrompe, mas ele está cumprindo o seu papel. Ele está cumprindo o papel de ser utilizado para o crescimento espiritual. Ele começa a dizer nesse texto, olha, para a gente não se abater com as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Não se incomode com o envelhecimento. Não se incomode com as rugas, não se incomode com o corpo que está envelhecendo, não se incomode com as coisas que estão acontecendo, com esse corpo que está se corrompendo, que está se deteriorando. Entenda isso como uma coisa natural. Não se incomode. Busquemos a eternidade. Vamos diminuir essa atenção para essa coisa que é natural, essa deterioração do corpo é natural, que a gente se incomode menos com isso e que a gente busque essa eternidade, que a gente use esse corpo em função do Espírito, em função da renovação do Espírito. Aí ele diz que a juventude não é um estado da carne, ele está falando da juventude espiritual, que não é um estado da carne. A gente vê pessoas que têm mais idade e que vão se renovando. A gente vê espíritos novos em corpos velhos. Como a gente vê o contrário também. A gente vê espíritos velhos, antigos, ignorantes em corpos jovens. Não depende dos corpos. Os corpos são instrumentos disso, né? Que todos nós sabemos, mas a gente não vive diariamente com essa dimensão na cabeça, né? Tem outro texto do livro Correio Fraterno que o Emmanuel trata também desse assunto. Ó. Lembrai-vos de que a vida é a eternidade em ascensão. Olha que frase interessante. A vida é a eternidade em ascensão. Ascensão é crescimento. Então o tempo é essa eternidade acontecendo comigo. Eu vou deixando de ser esse espírito marcado pelo agora, para ser um espírito imortal, um espírito que vai para esse tempo absoluto da eternidade, da imortalidade, né? Lembrai-vos de que a vida é essa eternidade em ascensão. Então a vida é esse crescimento espiritual. A função é essa libertação, esse crescimento espiritual. E pede para a gente não se esquecer que em qualquer condição, só no cultivo do amor, desse amor puro, é que a gente vai conseguir essa vitória da imortalidade. Então, essa conquista da imortalidade, dessa renovação espiritual, só tem um caminho, que é esse amor puro, que é esse coração puro, né? Que esse coração puro é daquele bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus porque não verão só as impurezas do coração, porque a gente vê com os olhos do coração, né? Os nossos interesses, aquilo que a gente quer, isso faz o nosso olhar. E quando a gente vai purificando esse coração, indiretamente a gente purifica o olhar. A gente vai olhando de maneira diferente, porque a gente está sentindo de maneira diferente. E voltando para o texto de hoje, Emmanuel diz, o texto de hoje é busquemos a eternidade. Fonte Viva 169. É um conselho que a gente sempre ouviu, né?
viva em função do Espírito, mas não aquela coisa doentia, exclusiva, não. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Tudo isso é da lei divina, nós temos corpo e espírito, mas o corpo tem um tempo determinado, ele é utilizado pelo Espírito como instrumento de seu crescimento, de sua libertação. Então o corpo é um instrumento, é uma ferramenta. Como ele diz aqui no texto ali na frente, é uma sandália que se usa e que se gasta nessa caminhada espiritual, né? O Emmanuel lembra que o homem interior se renova sempre. Espera-se, né, que o homem interior se renova sempre, que às vezes a gente esquece e a gente fica tão igual, tão a mesma coisa, tão obcecado pelas mesmas coisas, que a nossa renovação interior se interrompe. Como é que se conhece o verdadeiro espírita? Pela transformação moral e pela força que ele faz em vencer suas imperfeições. O que é isso? É renovação. Então conhece o verdadeiro espírita pela sua renovação interior. É esse que busca essa eternidade. E ainda mais o espírita, que conhece muito bem essa questão do corpo e do espírito. O Emmanuel diz, nessa busca da renovação do homem interior que se renova, ele diz que a luta enriquece de experiência. A dor aprimora as emoções. O sacrifício tempera o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora para crisolar-se e engrandecer-se por dentro. As experiências, as provações, essa existência nossa cheia de tribulações, mas a gente precisa daquele bom ânimo para que essas tribulações, essas aflições sejam instrumentos da nossa libertação, sejam instrumentos do nosso crescimento espiritual, não da nossa fuga, não da nossa revolta, não do nosso xingamento, não da gente achar que a gente é isso ou aquilo, não, são instrumentos também dessa nossa renovação. Um outro texto do livro Dicionário da Alma, tudo Emmanuel, né? A gente prioriza Emmanuel porque o projeto é o Evangelho por Emmanuel. O Emmanuel ajudando a gente a compreender o Evangelho. Olha nesse livro, Dicionário da Alma. A existência entre as criaturas terrestres é uma porta divina que se abre à nossa firme vontade de trabalhar e renascer para o alto. Essa frase a gente poderia ficar conversando sobre ela também um tempão, né? Essa existência desse corpo, né, é uma porta divina, é uma oportunidade, é uma possibilidade, mas é uma porta estreita, porque é difícil passar por onde eu tenho que passar. É mais fácil eu usar isso, essa existência, para fazer as minhas vontades, para os meus desejos, para as minhas preguiças, para as minhas imperfeições. É muito mais fácil, porque essa vocação eu já tenho, essa vontade eu já tenho, esse sentimento eu já tenho. É muito mais difícil, por isso a porta fica estreita, eu deixar de fazer só isso que eu gosto para passar a fazer aquilo que eu devo. Aí a porta fica mais estreita, porque nem todo mundo consegue deixar de fazer aquilo que deseja e para passar a fazer aquilo que necessita, né? E o que necessita é o espírito que precisa se renovar. E para isso a gente usa esse tempo, essa existência, esse corpo e etc. Tem gente que fala, na próxima vida, aí o espírito estava dizendo outro dia, não tem próxima vida, tem próximo corpo. Então seria assim, no próximo corpo, que a vida é a mesma, a vida é uma só. E a gente está tão mal acostumado a enxergar essa relação corpo-espírito, que a gente começa a falar, na próxima vida, na vida passada, não teve vida passada, né? Teve um corpo passado, a vida era a mesma, embora com o véu do esquecimento, mas a sequência é uma só, é a sequência de renovação do espírito. Enquanto o homem exterior se corrompe, enquanto esses corpos se corrompem, o interior, o espírito se renova a cada dia, a cada encarnação. Enquanto esses corpos vão ficando, se deteriorando, vão enterrando, gastando, envelhecendo, enterrando, o espírito, a vida vai se renovando no caminho dessa eternidade, né?
E essa existência, esse tempo que eu uso nesse corpo, que é como essa sandália, é um tempo de renovação, que eu posso usar ou não usar, né? Mas essa porta se abre à nossa firme vontade de trabalhar. Se eu não tiver essa firme vontade é o quê? Porque se eu não tiver a vontade de fazer o correto, eu vou fazer o que eu desejo. E o que eu desejo nem sempre é o correto. O que eu desejo nem sempre é aquilo que eu devo, é simplesmente aquilo que eu tenho vontade. E a minha vontade não é pura, a minha vontade é imperfeita, porque a minha vontade é construída em cima das minhas imperfeições. Então a minha vontade é imperfeita, o meu querer é imperfeito, porque tudo isso sai de dentro daquilo que eu sou. Como eu preciso ser diferente, eu preciso de muita vontade para perceber pelo raciocínio, compreender, mudar esse sentimento e mudar essa forma de ver a vida, mudar essa forma de ver as coisas. Perceber a luta. E aí eu vou entender que eu vou gastar essa existência, esse tempo, esse corpo, né, na construção da imortalidade. O Emmanuel diz, recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Se a gente entender essa existência como uma jornada espiritual, não é uma jornada do corpo, não é uma jornada corporal, embora seja um corpo que vai nascer, crescer, amadurecer e se deteriorar, né? Mas a jornada é espiritual. Não é a sandália, não é a jornada da sandália, é a jornada do homem que caminha pisando pela sandália. A gente não pode inverter as coisas. É esse raciocínio que ele pede aqui, né? Ainda que o homem interior se corrompa, que o homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. É esse raciocínio que ele quer, para a gente observar menos aquilo. Não é observar menos, é passar a cuidar mais daquilo que a gente não vê, que é o espírito. Porque aí está a imortalidade. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Aqui ele usa a figura da sandália, né? A roupa da sandália, etc. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas. O corpo é uma forma, é uma sandália, utilizando-as na marcha ascensional, na marcha para cima. Então, se eu uso essa sandália, se eu uso esse corpo, achando que o corpo é o mais importante, né? Não é a sandália que é o mais importante. Né? Sou eu, nesse aspecto, né? Não é o eu do egoísmo. Eu não posso inverter as coisas. Tem gente que acha que é a sandália que é mais importante. Não tem aquela historinha até engraçada do cara que ganhou, do cara aquele antigo roceirinho, né? Ganhou uma botina nova e ficou com ciúme de calçar a botina e foi a pé para casa e tropeçou num toco e arrancou um pedaço do dedo. E o rapaz que estava do lado dele, nossa, por que você não estava de bota? Ele falou, não, você já pensou? Ia estragar minha bota. É assim que a gente, olha o raciocínio, botar esse raciocínio que é uma piada, botar o raciocínio da piada nesse aspecto aqui, ó. Ele não queria gastar a sandália, podia quebrar o corpo. É o que a gente faz. É uma piada que, se a gente olhar para essa piada com o olhar do Evangelho, a graça da piada é a tragédia do espírito. Porque a gente queria estragar o corpo, estragar o principal, mas não queria estragar o acessório, que era a bota. Então a gente vive cuidando das sandálias, esquecendo que nós é que pisamos nas sandálias. A gente sacrifica o homem em função da sandália, a gente sacrifica o homem em função da botina, que é o caso da piada, da historinha. Né? É uma piada triste, é uma piada triste do ponto de vista espiritual. Aí tem um texto também do Emmanuel, façamos nossa luz. A angústia do nosso plano, desse plano de imperfeição que a gente vive, é a sombra. E a sombra é de dentro, né? A sombra é o sentimento. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez e etc. Nossa necessidade básica é de luz própria.
nossa necessidade básica, a necessidade básica do corpo é a cesta básica, é a roupa, é o cuidado básico do corpo, do material. Quando Jesus fala dar a César o que é de César, é dar essa necessidade básica para o corpo, para ele sobreviver, para a gente não gastar esse corpo com o desnecessário. Gastar esse corpo, em vez de gastar esse corpo com a evolução do espírito, a gente gastar esse corpo com a manutenção das nossas imperfeições. Gastar esse corpo como se gasta o tempo na permanência em ser aquilo que sempre fomos. É uma pena jogar esse tempo fora, né? Nossa necessidade básica do corpo é esse alimento, é essa coisa básica. Mas a necessidade básica do espírito é luz própria. Então a gente cuida só da necessidade básica do elemento material, mas a gente não cuida da necessidade básica do elemento espiritual. O pão nosso de cada dia é a necessidade básica do elemento espiritual, que é o pão nosso espiritual. Jesus sempre falou para o espírito. E a gente fica pensando em pão nosso de cada dia, no pão da padaria, no almoço, no jantar, embora possa fazer parte de um conjunto, de um contexto. Mas, na verdade, a ideia é o pão nosso espiritual, é o pão do espírito, é o alimento espiritual, é da evolução espiritual, é daquilo que alimenta o meu espírito e que cresce. E no último parágrafo do texto, o Emmanuel diz para a gente ligar o receptor do coração. Olha, quem liga o receptor do meu coração? Ninguém liga o coração na marra. Jesus convenceu, todos os grandes convenceram, mas sem constrangimento, sem passar medo, sem botar na força. Não é com a força, não é com o medo, não é com o constrangimento, é com o convencimento, porque aí é só aí que o coração abre a porta. O coração só entende a linguagem do coração, né? Aí justifica o evangelho de amor, justifica a forma como Jesus falava e convencia. Ele esperava a pessoa estar pronta até para receber a graça, porque a pessoa precisava fazer esse trabalho de convencimento do coração. Esse vinde a mim é ele chamando para esse coração, né? O cair em si do filho pródigo é esse momento em que ele também percebe isso e que abre as portas desse receptor do coração. Abre a porta, né, desse receptor do coração para essa onda sublime. Que onda? Dos nobres ideais, dos belos pensamentos. E aprendamos a viver longe do desânimo desse espírito, ainda mesmo nessas dificuldades, na enfermidade, no envelhecimento, da velhice, etc, etc. Porque é assim que a gente vai exteriorizar a nossa evolução espiritual. E para encerrar, tem outro texto do livro Vinha de Luz, no campo físico. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Paulo aos Coríntios. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. O que ele está dizendo? Encarna na matéria e sai o espírito melhor. O espírito é semeado na matéria. Semeia-se corpo animal. Vai encarnar. Vai encarnar para quê? Para ressuscitar corpo espiritual. Para sair dessa carne um espírito melhor, mais evoluído, mais liberto. Olha só o processo. Ele está falando aqui do processo de usar o corpo em benefício do espírito. Que semeia para nascer, para crescer, para dar oportunidade. A carne é esse campo. A carne é esse... Por isso o semeador saiu a semear. A carne é esse processo, né? E para sair dessa carne, um corpo espiritual mais evoluído. Aí ele diz, a imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação. A imersão da mente nos fluidos terrestres é a encarnação. É uma oportunidade de sublimação do espírito. E a gente inverte tudo, a gente acha que é uma oportunidade de viver a carne. O que não deixa de ser. Mas buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Buscar primeiro, o que é principal, esse buscar primeiro não é ordem cronológica, não. É ordem de valores. Toda vez que tem essa fala de Jesus, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, parece ser uma ordem cronológica. Acorda de manhã e vai primeiro rezar. Não é isso.
Durante todo o dia, o que é mais importante? O espírito. Então não é ordem cronológica, é ordem moral. É outro tipo de ordem, que a gente precisa ficar atento nisso, né? Então a imersão da mente nos fluidos terrestres, que é essa encarnação, é a oportunidade de sublimação. Por quê? Se a gente buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, a gente vai estar cuidando principalmente do espírito. E o resto vai estar em função do crescimento espiritual. O corpo não está em função do corpo, o corpo está em função do espírito. E a gente inverte muito. A gente põe o espírito em função do corpo. E o espírito, que já era imperfeito, permanece na mesma imperfeição, porque ele viveu sempre o que ele quis, usando corpos novos. Espíritos velhos usando corpos novos da mesma forma. Olha como a gente dá para ter uma visão nossa, né? De quanto tempo a gente já foi igual usando corpos novos. Isso é um desperdício da graça divina, do benefício divino, que é esse corpo que eu tenho a possibilidade de usar essa sandália para caminhar. É como se eu pegasse uma sandália e sentasse. Eu ganho uma sandália nova, calço a sandália e sento. Eu não uso a sandália para caminhar. Por quê? Porque caminhar é difícil, tem que passar na porta estreita, cansa, gasta a sandália, pisa em pedra, pedregulho, sobe, desce, aí eu tenho preguiça de caminhar. Eu prefiro calçar a sandália e ficar sentado, que é mais cômodo. Aí eu gasto o quê? O tempo em função da sandália. A encarnação, né, a imersão da mente nos fluidos terrestres, que é a encarnação, é uma oportunidade de crescimento espiritual, de sublimação. Que o espírito que quer trabalhar e que está atento, transforma em estruturação de valores eternos. Usar o tempo para estruturar valores eternos. O quê? Crescimento moral. Só crescimento moral, valorização espiritual. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. A cova do corpo, olha, a cova do corpo. O corpo é essa cova. A cova do corpo é também preciosa lavoura espiritual. Quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. Que seja feita a vossa vontade, que eu encarne e que eu respeite a lei divina, que eu consiga caminhar de acordo com a lei divina que está na minha consciência. Se eu encarnar e conseguir viver o período de encarnação obedecendo a minha consciência, eu estou obedecendo a lei divina. Toda criatura provisoriamente algemada à matéria pode aproveitar o tempo na criação da espiritualidade divina. Toda e qualquer criatura provisoriamente encarnada, provisoriamente calçando essa sandália, provisoriamente nesse corpo, pode usar esse tempo para crescimento espiritual. Isso é buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Isso é perceber que ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Isso é entender que não olhamos para para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Os que as se veem são transitórias e as que não se veem são imortais. Que a gente saiba usar o nosso tempo, que a gente saiba usar a nossa sandália nessa caminhada difícil, cheia de tropeços, cheia de pedras e etc. Mas que a gente não tenha pena de gastar a sandália, que a gente gaste essa sandália, mas que o nosso corpo caminhe, que o nosso corpo avance, que a gente continue nessa estrada. Vinde a mim é trilhar essa estrada calçando essa sandália. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.